Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, entendeu? Isso aqui é Flamengo. Recadinho pros jogadores, pra diretoria. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que tá no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente tem aí os links na descrição, comentário fixado, canal do WhatsApp. Tem também aí o 6 de 6. Cara, que nessa rodada é 5 de 5. Então você acertando 5, os 5 palpites, acertou os 5, né? Porque o jogo do Vasco foi adiado para segunda-feira. Acertou os 5 palpites, ganhou 25 mil reais. Cara, pô, isso ajuda, né? Não resolve a vida, mas ajuda, é um valor bom. Então aproveite, faça o seu cadastro agora, né? O QR Code tá aqui do 6 de 6. E, cara, também eu vou convidar você, o link tá aí na descrição. Vai ter aí daqui a pouco também o QR Code aqui na tela para você fazer aí a adesão no Clube de Benefícios. Cara, é fantástico. Clube de Benefícios do Torcedor. Cara, tem tudo que você imaginar. Tem teleatendimento médico com receita, com atestado médico, tudo que você precisa. Psicólogo, assistência funerária. Tem, cara, tudo que você pode precisar, você e sua família podem precisar. Não perca, né? Tem seguro, inclusive assistência técnica, geladeira, fogão, máquina de lavar. Cara, aproveite agora mesmo e faça sua adesão por somente, olha, é especial, R$ 49,90 a família. E tem um plano mais barato individual. Bem, vamos lá. A gente teve o Globo Esporte confirmando a nossa informação, tá? Deram crédito, inclusive, pra gente, a informação sobre a questão da CBF. Botafogo, né? Matéria sobre o Botafogo. CBF vai processar John Textor e Felipe Neto criminalmente. Entidade vai acionar ambos empresários por declarações sobre erros de arbitragem. A CBF decidiu processar John Textor, dono da SAF do Botafogo, e o influenciador Felipe Neto na esfera criminal. Ambos acusaram a entidade de corrupção após derrota do time alvinegro por 4-3 de virada para o Palmeiras no Nilton Santos. A notícia foi publicada primeiramente pelo canal Paparazzo Rubro-Negro, né? Na partida, o Botafogo abriu 3-0 no primeiro tempo e levou a virada, sofrendo 4 gols na segunda etapa. A principal reclamação alvinegra foi sobre a expulsão do zagueiro Adrielson, quando o jogo estava 3-1. Nesta manhã de quinta-feira, a CBF soltou uma nota dizendo que o presidente Edinaldo Rodrigues será ratificado como membro permanente do Conselho da FIFA. No texto, a entidade disse que há 2 anos está afastada dos casos de corrupção que marcaram antigos mandatos. Né? Então, tem a nota da CBF aqui, né? Combate ao racismo e tudo mais. E a gente teve o John Textor, né, declarando o seguinte após o jogo: o mundo todo viu, isso não é cartão vermelho. Ele, Adrielson, pegou a bola primeiro. Não tenho certeza nem se foi falta, mas não é cartão vermelho. Ele mudou o jogo, isso é corrupção, isso é roubo. Por favor, me multa, Edinaldo, mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada. Ninguém merece isso. Esses jogadores do Palmeiras não querem ganhar desse jeito. Nós não queremos perder desse jeito. É fácil falar isso, né? São 5 jogos seguidos. Senhores, vocês jogaram um bom jogo. Não é culpa de vocês, mas isso é corrupção. O Felipe Neto também falou, né, sobre essa questão. Inclusive, ele começou, né, uma campanha contra a CBF, né, no Twitter. Tá batendo forte aí na CBF após essa notícia que a gente soube primeiro, né? Temos nossas fontes. A gente soube que o Felipe Neto e o John Textor seriam processados. O Felipe Neto, ele começa falando o seguinte: ele ontem já, né, ele postou: o que o Brasil está presenciando vai ficar nos livros de história. Não é à toa que a CBF está fadada ao seu fim. Uma entidade corrupta, árbitros safados e mal intencionados. Todo mundo viu hoje. Não tem mais nenhum resquício de vergonha na cara.
E aí ele tinha postado já que CBF é uma entidade corrupta, bandida e safada, né? Aí ele postou: a CBF está com raiva de ser chamada de entidade corrupta. Não pode chamar a CBF de corrupta. A sua história é de honestidade e bom trabalho. Todo mundo ama a CBF no Brasil. Jamais ela pode ser chamada de corrupta, né? E aí ele postando a matéria: a CBF vai acionar criminalmente Textor e Felipe Neto por falas de corrupção, tá? Na sequência, ele postou uma matéria da CNN falando que o presidente da CBF é acusado de favorecimento de familiares e de compra de votos. E ele bota o seguinte: a CBF não quer ninguém que diga que ela é uma entidade corrupta ou vai processar criminalmente quem falar. Aí ele postou: além de Caboclo, últimos presidentes da CBF deixaram cargos após denúncias. Aí ele retuita esse post aí, né, de jornal. Essa é a entidade que está abrindo 3 processos criminais contra mim por chamá-la de corrupta. Repito, a CBF não é corrupta, é honesta e competente. Ironicamente. Ele fala: CBF, 2 pontos, a entidade corrupta que decidiu processar criminalmente quem diz que ela é uma entidade corrupta. E postou a matéria: a CBF tem 3 presidentes afastados por corrupção em 7 anos e não muda nada. Ele ainda postou ele retuitou alguns tweets, né? Eu discordo da maioria dos seus posts aqui, mas nessa você tá certo. A CBF é uma entidade suja. E ele postou: cara, a pessoa pode ser lulista, bolsonarista, cirista, pode ser botafoguense, flamenguista, palmeirense, né? Ele querendo levar para esse lado de mostrar que todos têm que estar unidos contra a CBF. Se tem uma coisa que todo brasileiro concorda e está no mesmo time, é sobre a CBF. Cara, eu vou ser sincero, já reclamei muito da CBF, já reclamei de erros contra o Flamengo, tá? Mas hoje eu tenho total convicção que existem esses erros, mas se a gente acreditar nessa teoria da conspiração de que tá tudo armado, é melhor a gente nem falar mais de futebol, é melhor a gente não acompanhar mais, porque se tiver armação, é melhor a gente esquecer, a gente desistir do futebol, né? Ele retuitou o Leandro Grass, que fala que tal se a CBF, ao invés de processar o Felipe Neto e Textor, investisse mais na profissionalização e capacitação da arbitragem brasileira, estabelecesse critérios objetivos para o uso de árbitro de vídeo e criasse métodos transparentes para a escolha de seus dirigentes. Ele ainda fala: pessoal, não chamem a CBF de corrupta. Eles não querem que chamem a CBF de corrupta. Então não é pra gente chamar a CBF de corrupta, né? E ele na verdade repostou, né, esse Alê, falando várias vezes que a CBF é corrupta, né? Uma forma de falar sem falar, né? Então ele retuitou também um outro post aqui: a nota da CBF dizendo que vai processar o Felipe Neto e John Textor por dizerem que a CBF é corrupta, tem o seguinte trecho: há 2 anos a CBF não tem seu nome estampado em páginas de denúncias e escândalos. Eles dizem com orgulho algo que prova que são sim corruptos. Não, eu acho que eles falam que estão há 2 anos afastados, 2 anos sem terem episódios de corrupção, né, comprovados, e a gente espera que a entidade consiga lutar contra isso, né? Pelo menos é o que a gente espera, embora no Brasil tudo descambe para esse lado, né? É impressionante. No futebol, na política, em todos os setores, né? Tudo sempre vai descambando para esse lado. E essa situação toda que a gente trouxe logo cedo hoje, desse processo da CBF, né, que até o Globo Esporte deu crédito pra gente, acabou despertando o interesse de todos, né, falar sobre isso. E a gente teve aqui o youtuber Fernando Baliza, dos canais Insta Verde e Não Importa o que Digam, falando com a gente aí, né? Ele me mandou um vídeo, me fez uma pergunta e a gente resolveu fazer esse collab aí, saca só.
Bom, rapaziada, essa é a notícia, acho que todo mundo já viu, né? Notícia que pra mim é assertiva. A CBF tem sim que ter algum tipo de representação perante ao que o Textor falou, perante ao que o Felipe Neto também, porque tem um alcance absurdo, falou. Porque dá a entender que só o Botafogo tem mérito da pontuação que fez. E aí, convidando um amigo aqui que eu considero um dos principais nomes da mídia alternativa, né? Que não só palmeirense, mas de clubes, né? Eu poderia ter chamado Barolo para fazer esse vídeo, teria sentido também. Mas o São Paulo não disputou título brasileiro nos últimos anos. Poderia ter chamado algum canal do Atlético Mineiro quando o Atlético ganhou o Campeonato Brasileiro. Mas eu chamei o Paparazzo por quê? Porque o Palmeiras e o Flamengo, toda vez que estiveram em liderança, seja o Palmeiras ou o Flamengo, eu já fiz vídeo falando várias vezes que o Palmeiras foi prejudicado. Eu lembro em 2016, inclusive, aquele jogo do Pacaembu contra o Grêmio, tem pós-jogo aqui no canal. Eu vi várias vezes o Gabriel reclamando de arbitragem, aí fica sempre aquela questão, quando o Gabriel reclama lá do Flamengo é choro, quando eu reclamo aqui do Palmeiras é choro, mas eu acho que ontem alguns limites foram extrapolados, né? Porque se você pega o que o João falou de sistema, o que o Abel falou, saiu falando de sistema, chutando as coisas, falando até de roubo, ontem foi dito corrupção, de claro e objetivamente, ou seja, colocando que o jogo ele tem alguma coisa por trás de corrupção. Eu acho que isso daí excede um pouco, pra mim, tá, os limites da normalidade, ainda mais vindo de quem veio, não do caso do Textor, mas do Felipe Neto. Eu queria fazer uma pergunta pro Gabriel. Como que ele visualiza isso? Se eu tô errado na análise, você não acha, Gabriel, que é muito pelo fato do Botafogo estar sentindo a pressão, e que a verdade é que não é um clube de camisa, assim como o Flamengo é um clube que vem disputando tudo, ganhou títulos brasileiros, ganhou Libertadores, e aí os caras já estão se escorando numa desculpa, né, para um vexame histórico. Queria saber a sua opinião, Gabriel. Fala aí pra gente. Eu acho que ele passou um pouco do ponto, viu, Fernando? Eu acho que ele, tá sentindo a pressão, como todo botafoguense, né? Concordo contigo, o Botafogo não tem camisa, não tem títulos há 28 anos, não ganha um título brasileiro e não ganha nenhum título importante, né? Um botafoguense de 33 anos, idade de Cristo, né? Ele não sabe o que é um título importante. Ele ganhou aí Carioca e tal, mas nunca foi campeão. Um botafoguense adulto com 33 não se recorda de um título importante. Então, é um time que não tem camisa hoje, já teve no passado alguns craques e tudo mais, mas não tem camisa hoje. E quem nunca come melado quando come se lambuza. Tão soberbos, achavam que já eram campeões, e quando perceberam que a estrela cadente está caindo, né? Que o pessoal zoa, e que eles podem perder esse título só por um tiquinho, eles começaram a entrar em parafuso. E é óbvio, né, que eles vão culpar questão de arbitragem. Quantas vezes o Flamengo teve aí problema com relação à arbitragem, né, em 2019 com o Jorge Jesus, mas aí o Flamengo jogava para ganhar de 4 gols, para ganhar de 3 gols. O Flamengo teve um jogo, não foi nem brasileiro, mas foi Libertadores, que o Flamengo fez 4 gols para valer 1 contra o Grêmio, lá no Sul, né, o jogo que foi 1-1, e no jogo de volta o Flamengo meteu 5-0 no Grêmio. Então, isso mostra que o time que é campeão para valer, o time que é diferenciado, ele goleia, ele faz resultado como o Palmeiras fez ontem, né, com o Botafogo, virando um 3-0 para 4-3. Tem que ser muito para acreditar, né, nessa teoria da conspiração de que a CBF corrupta estaria manipulando o Campeonato Brasileiro dessa forma. Você falou bem, até o auxiliar lá do Palmeiras falou do sistema e tudo mais, mas nunca com essa veemência que o Felipe Neto falou. Toda vez que o Flamengo é campeão, por mais que tenha reclamação em algum momento, todo mundo fala depois, não, foi justo, beleza, foi campeão brasileiro, mas conseguiu se sustentar lá, teve erro contra, teve erro a favor. Palmeiras é a mesma coisa, né? A não ser quando, apesar do Fernando utilizar a camisa aí, né, de maior campeão, a maioria no fax, né, Fernando? Mas tudo bem. Tirando isso, eu acho que houve um exagero, eu acho que a CBF tem que realmente procurar os seus direitos, e a gente
a gente realmente sabe o que é ser time grande, né? Eu tinha falado, eu não sei se você se recorda, mas eu tinha falado e você tinha reagido aqui no teu canal, né? No Insta Verde, ou não importa o que digam, você tinha colocado o meu vídeo falando do Abel. Eu dizia que eu queria que o Flamengo fosse campeão, mas que eu não percebia o Flamengo, eu percebi o Flamengo muito acomodado, eu não percebi o Flamengo com uma organização para chegar a ser campeão com tanta vantagem do Botafogo. Eu retiro até um pouco do que eu disse, o Botafogo rateou e o rival do Flamengo, se quisesse ser campeão, eram os rivais, né, eram Palmeiras e Bragantino. E com certeza, tá, eu falei naquela época, o Palmeiras, com o técnico que tem com muitos anos já liderando o Palmeiras, ele conhece muito bem o seu grupo e ele tem essa vantagem. O Palmeiras tem um treinador bom há 4 anos. Isso é diferencial e eu não tenho dúvida que quando eu falei lá meses atrás que o Palmeiras se o Botafogo desse mole quem ia chegar o Palmeiras, é porque eu já sabia que esse elenco do Flamengo era acomodado, era vagabundo, e aí não tem nada de arbitragem. O Flamengo foi prejudicado ontem? Foi. Mas eu não vim para cá falar que a CBF é corrupta ou falar de teoria da conspiração. Tem erro? Sempre tem, a gente pode reclamar. Eu não sei se você acredita no sistema, como o auxiliar do Abel acredita, mas a verdade é que falta camisa ao Botafogo e cuidado que falta ao Vasco também. Você está confiando muito no Vasco para ganhar o Botafogo. Mas vai ganhar, o Vasco vai ganhar o Botafogo. Eu acho que a verdade é que o Botafogo já rateou e a gente vai ter aí o campeão saindo aí de Palmeiras, Bragantino, quem sabe aí Flamengo, mas eu sinceramente não estou otimista com relação ao Flamengo não. Valeu, Fernando, tamo junto, aquele abraço, saudações rubro-negras. E já que a gente falou sobre essa situação de CBF, de arbitragem, a gente tem a súmula do jogo Flamengo e Santos, dessa tragédia, desse jogo horrível, né? Sobre o Gerson, o juiz, o Rafael Klein, né? O Rafael Rodrigo Klein, ele falou o seguinte: informo que expulsei por decorrência de cartão vermelho direto o atleta Gerson por golpear o adversário com um cotovelo no rosto, com o uso de força excessiva na disputa da bola. Discordo, né? Não acredito em esquema, em armação, nesse sentido, mas você foi rígido demais em dar esse cartão vermelho pro Gerson, tá? Discordo que tenha sido algo de força excessiva. Ele chega na disputa ali, né, e acaba que sem querer acerta ali o jogador do Santos, mas não era, o cartão amarelo estava de bom tamanho, né? Sobre o Bruno Henrique, ele falou o seguinte: informo que expulsei por decorrência do cartão vermelho direto o atleta Bruno Henrique por me ofender com as seguintes palavras: você é um merda, né? Com o dedo em rixa em direção ao meu rosto após a marcação de uma falta e também após ter sido advertido com cartão amarelo. Após ser expulso, o atleta veio na minha direção, sendo contido pelos seus companheiros. Informo que me senti ofendido. Ai, sentiu ofendido, sentiu? Pô, errou pra caramba contra o Flamengo e tá se sentindo ofendido, tá? Tá bom. Essas foram as justificativas do Rafael Rodrigo Klein, né, com relação aí à arbitragem, né, os 2 cartões de Flamengo e Santos. Cara, passar para vocês aqui que com esse cartão vermelho do Bruno Henrique, né, depois dele ter tomado o amarelo, ele tá suspenso dos 2 próximos jogos do Flamengo contra Fortaleza e contra Palmeiras. Sabe por quê? Ele estava pendurado. Ele toma o 3º amarelo, tá suspenso pela questão do 3º cartão amarelo. E depois ele não toma o amarelo para depois tomar o vermelho, né? Ele toma o vermelho direto. Quando ele toma o vermelho direto, ele tem 2 suspensões. O Bruno Henrique, então, segundo o regulamento da própria CBF, o regulamento geral de competições, o Bruno Henrique está fora 2 jogos. Tá? Pelo menos a gente pesquisou, a gente encontrou no regulamento, e no regulamento fala que o Bruno Henrique está fora 2 jogos. Tá? Então não joga contra o Palmeiras e não joga contra o Fortaleza neste domingo. Também passar para vocês com relação ao Wesley, né? Porque o John Textor está interessado, elogiou o lateral do Flamengo e disse que quer ver ele
no Crystal Palace, né? Ele também é da SAF lá do Crystal Palace, né? O John Textor, que é dono do Botafogo, né? Também é um dos acionistas lá do Crystal Palace. E aí ele tem interesse, então falou a ESPN em entrevista, né, lá no campo, lá no jogo do Botafogo, no Engenhão. Ele falou o seguinte: eu gosto dele, o Wesley é um ótimo garoto, eu quero no Crystal Palace. O Flamengo não vai aceitar negociar o Wesley por menos de 30 milhões de euros. Tá? O Flamengo não quer negociar o jogador por qualquer valor. O Flamengo entende que é uma grande joia e que o Flamengo tem a necessidade de contratar e não vender jogadores na lateral. O Flamengo precisa de laterais e não vender jogadores na lateral. Tá? O Tite tem aí 4 desfalques e 2 retornos para o duelo contra o Fortaleza. Já falei do Bruno Henrique. O Flamengo também não vai poder contar com os lesionados, na verdade, o operado Alan e o lesionado Davi Luiz, né? O Gerson também tomou vermelho e está fora, e o Bruno Henrique. Então são 4 jogadores que o Tite não pode contar. Pelo lado bom, o Eric Pulgar volta de suspensão e o Everton Ribeiro também, né? Que cumpriu suspensão, está de volta. E aí o Flamengo deve atuar com o Cebolinha no lugar do Bruno Henrique, e o Everton Ribeiro de repente entra para dar um jogo de espaço aí ao Arrascaeta, ou joga Arrascaeta e Everton Ribeiro, né? O Eric Pulgar está de volta, o Gerson pode jogar um pouco mais avançado, então é por isso que eu acho que ou joga o Everton Ribeiro ou joga o Arrascaeta, né? Acredito que o Luiz Araújo deva voltar para o banco, tá? Vamos ver como é que vão ser os treinamentos do Flamengo para a gente poder trazer para vocês aí alguma informação. O Flamengo tem ainda 6 jogos para disputar em casa. A gente tem Flamengo e Palmeiras, né? No dia 8/11 às 21h30. Flamengo e Fluminense, dia 11/11 às 18h30. Flamengo e Bragantino, dia 23/11 às 21h30. América Mineiro e Flamengo fora, esse aí é fora. 26/11, o Flamengo enfrentando lá no estádio Raimundo Sampaio. E no dia 29/11, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, né? Então o Flamengo tem mais 6 jogos no Brasileirão. O jogo que eu não falei, que é fora de casa, Fortaleza e Flamengo no Castelão, domingo às 16 horas. Tá? Então a gente sabe que o Flamengo tem 6 jogos ainda em novembro pelo Brasileirão. Falei para vocês os 2 fora, e dentro de casa o Flamengo tem 4 jogos em novembro, tá? São 4 jogos dentro de casa que o Flamengo pode aí garantir a Copa Libertadores da América direto, G4. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço, fui!